O título da lição de hoje tem como tema Batizados em Moisés. O que é esse batismo em Moisés, irmãos? A Bíblia fala de batismo. João Batista, no Novo Testamento, falou do batismo do Senhor Jesus Cristo, batizou o Senhor Jesus Cristo para que servisse de exemplo para nós. O batismo de remissão dos pecados, o batismo que é a declaração pública de que aceitamos ao Senhor Jesus, que morremos para o mundo e que ressuscitamos juntamente com Jesus para uma nova vida. Mas esse batismo de Moisés, o que é esse batismo de Moisés? Vamos ver, irmãos, lá no texto de Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10. Nesse mesmo capítulo está o nosso verso áureo, no que é o verso 6, que diz que essas coisas aconteceram como exemplos para nós. E esse batismo, então, em Moisés, qual é ele? Vamos ver versos 1 e 2. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O batismo em Moisés, irmãos, significa a libertação do povo do Egito, mas significa o cuidado amoroso de Deus com o povo no deserto. O cuidando para que o povo ficasse sob a nuvem, sobre a proteção daquele sol escaldante no deserto. E mais ainda, eles passaram também pelo mar. Quando que passaram pelo mar? Imediatamente após saírem do Egito, ao atravessar o Mar Vermelho. Esses eventos, o cuidado de estar embaixo da nuvem e a passagem pelo mar, se constituíam no batismo de Moisés. O Senhor estava batizando o seu povo, dando liberdade para o povo. Mas veja ainda, irmãos, o verso 4. O verso 4 diz assim, o verso 3 e o verso 4. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava com eles, irmãos, dando a eles alimento espiritual, dando a eles água espiritual. A água que saía da rocha, a rocha era o Senhor Jesus Cristo, está aqui o apóstolo Paulo identificando. Mais ainda, irmãos, o maná, a comida espiritual, o maná que vinha a cada manhã, todos os dias, exceto aos sábados, mas com porção dobrada na sexta-feira, alimentando o povo. Entretanto, irmãos, se você olhar o capítulo 10, continuar lendo o capítulo 10 de 1 Coríntios, você vai ver que Deus não se agradou do povo. E aí que está, irmãos, para nosso exemplo, foi escrito para nosso exemplo. Por que Deus não se agradou do povo? Ora, se Deus não se agradou do povo por algumas coisas que eles faziam, nós não devemos fazer essas coisas. Isso serve de anti-exemplo. Eles fizeram, então nós não devemos fazer, pois desagrada a Deus. E aqui cita-se a idolatria, a prostituição, a infidelidade. O que desagrada a Deus, irmãos, é a infidelidade. O Senhor quer que nós sejamos fiéis. E eu já usei esse exemplo da fidelidade conjugal. O Senhor usa também, a Bíblia usa também essa figura do casamento. A fidelidade conjugal, irmãos, tem que ser 100%. Ela não pode ser 99%. Ela não pode ser como as notas na escola, as avaliações da escola. Tirou mais que 70%, está aprovado. Não, irmãos. A fidelidade para com Deus tem que ser 100%. Mas ainda diz que eles comiam, bebiam, folgavam. Isso quer dizer, irmãos, não estavam nem aí para as coisas espirituais. Apesar de estarem sendo alimentados por Deus, apesar de terem a água porque Deus provia, porque a rocha, o Senhor Jesus Cristo, provia, apesar disso, eles não estavam ligando para as coisas espirituais. Comiam, bebiam, folgavam, murmuravam. O povo de Israel, irmãos, foi caracterizado por murmurar, por ficar reclamando de Deus. Lembram-se, eles estavam sendo libertos de uma escravidão de 400 anos, mas estavam com saudades das panelas, estavam com saudades dos alhos, estavam com saudades dos peixes. Numa total desconsideração com a grande salvação que Deus havia provido para eles.
O verso 11, do mesmo capítulo de 1 Coríntios 10, repete o nosso versuário com outras palavras e acrescenta alguma coisa. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu para os coríntios. Tudo que lhes aconteceu, tudo isso lhes aconteceu como exemplos. E estas coisas são escritas para aviso nosso, para quem já tem chegados o fim dos séculos. Vamos ver um pouquinho esse verso. Tudo isso aconteceu como lições objetivas, diz uma outra tradução. Lições para nós, lições para que nós o quê? Para o nosso exemplo, para aviso nosso, para o nosso exemplo. Mas agora o mais importante, irmãos, isso se aplica a nós, cristãos do século 21. Para quem já tem chegados os fins dos séculos. Os cristãos de hoje, vejam, irmãos, essa mensagem que foi transcrita na Bíblia e que o Espírito Santo conservou para que nós tivéssemos até hoje. Ela tem sido aplicada para todos os cristãos ao longo dos séculos. E especialmente para nós hoje, irmãos, que estamos vivendo o fim dos séculos. O que acontecia com o povo hebreu, irmãos? O povo hebreu estava em direção a Canaã. Eles estavam no caminho da terra prometida, eles estavam no caminho de Jerusalém. Era esse o grande objetivo do povo, chegar em Canaã. Qual é, irmãos, o grande objetivo dos cristãos de hoje? De nós que somos cristãos do século 21? Irmos para a Nova Jerusalém. Irmos para a vida eterna com a volta de Jesus. A lição também reporta, irmãos, sobre os serviços do santuário. Vamos ver lá no livro de Hebreus. Como eram os serviços do santuário? O Senhor tinha dito, vou fazer um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. O Senhor Deus deu uma série de rituais de sacrifício, de festas para serem feitas, de sábados especiais, sábados comemorativos, para que o povo o quê? Para que o povo ficasse perto dele, para que o povo não se esquecesse de que o Senhor os havia livrado e que o Senhor os estava conduzindo e os ia levar para a Canaã, para a terra prometida. Mas como era, então, o trabalho desses sacerdotes, irmãos? Como é? O que esses sacerdotes faziam? O que se fazia neste tabernáculo e, posteriormente, no templo de Jerusalém? Hebreus 8, verso 5. Eles serviam num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais, que é um tipo das coisas celestiais. Eles são os sacerdotes. Os sacerdotes serviam num santuário que é uma sombra do santuário celestial. O ministério dos sacerdotes é uma sombra do ministério de Cristo. É um tipo, não é o real, é como uma maquete. É uma reprodução em escala reduzida da grandiosidade do santuário celestial e do serviço intercessório do Senhor Jesus Cristo. Mas veja, irmãos, nesse mesmo verso, diz qual o cuidado que Moisés devia ter quando da execução do santuário. Veja lá. É por isso que Moisés, divinamente avisado, quando estava a construir o tabernáculo, vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no céu, no monte. O Senhor Deus mostrou para Moisés um modelo, falou assim: faça o santuário desta maneira. Porque esse santuário agora seria um tipo do santuário real, do santuário celestial. E assim funcionava, irmãos. Nós vamos verificar ainda no estudo da lição dessa semana. Assim funcionava o tabernáculo terrestre, o tabernáculo do deserto. Assim funcionava o templo de Jerusalém. Oferecendo sacrifícios, oferecendo rituais, propiciando rituais. Rituais que eram determinados, você vai ver no livro de Levítico, eles eram determinados minuciosamente. Porque eles eram um tipo do santuário celestial. Veja, irmãos, o povo hebreu se constitui num tipo.
se constitui numa maquete, numa representação do povo cristão ao longo do mundo, do povo temente a Deus ao longo da história desse mundo, e do povo temente a Deus hoje, após o Senhor Jesus Cristo, o povo dos cristãos. Vamos estudar, irmãos, amanhã, sobre os rituais e os sacrifícios do santuário, do tabernáculo do deserto e do templo de Jerusalém, e ver o que eles nos ensinam com relação ao plano de Deus para cada um dos seus filhos.